No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Devemos orar ou não? Bom, muitos cristãos, no momento do culto, ou no início ou no final, têm essa prática, né? Muitos protestantes têm essa prática de realizar a oração do Pai Nosso. E eles dizem que essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus. Se nós formos analisar o capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, Jesus ele deixa bem claro que nós devemos orar essa oração, devemos fazer essa oração. No versículo 9 de Mateus, capítulo 6, ele diz assim: por essa razão, tá? A versão da Bíblia King James, por essa razão, vós orareis. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Em outras versões é praticamente a mesma coisa, tá? Vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome ou o teu nome. Agora, muitos se baseiam nesse texto para dizer que nós cristãos devemos sim orar o Pai Nosso. A pergunta que eu faço é: após Jesus ensinar que devemos ou deveríamos orar o Pai Nosso, ou que os discípulos deveriam orar o Pai Nosso, a pergunta que eu faço é: quantas vezes, depois desse momento aqui, Jesus e os seus discípulos, Jesus e os seus apóstolos oraram o Pai Nosso? É sabido que Jesus e os discípulos oraram diversas vezes. Em vários momentos, nós vemos Jesus e os discípulos orando, né? Um dos exemplos é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Lázaro morre, e Jesus ele ora ao Pai. Só que quando ele ora, ele não recita o Pai Nosso. E em nenhum momento nós vemos os discípulos, os apóstolos, recitar o Pai Nosso. Se realmente fosse para que os protestantes, para que os cristãos, os discípulos de Cristo, orassem o Pai Nosso, se realmente o Pai Nosso fosse para ser repetido, você não acha que Jesus seria o primeiro a dar o exemplo? Você não acha que Jesus iria orar outras vezes o Pai Nosso, já que toda vez que fosse orar era para ser repetidas as palavras? Por que Jesus e os discípulos não repetiram? Bom, é porque o Pai Nosso não é para ser orado. O Pai Nosso ele é um modelo de oração, não é para ser repetido. Porque qual que é a diferença uma das diferenças entre o protestantismo e o catolicismo? O catolicismo ele tem as suas orações, as suas rezas, né? Que é algo já escrito. Eles repetem isso, né? Eles têm essa característica. O protestantismo não tem essa característica. O protestantismo ele não tem as suas rezas. Porém, quando vai falar do Pai Nosso, nós vemos o protestantismo transformar o Pai Nosso em uma reza. O Pai Nosso ele é um modelo de oração. Quando Jesus diz assim, olha, orareis assim, ele está dizendo, olha, esse é o modelo. Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, nós devemos nos portar e reconhecer que Deus é o nosso Pai. O Pai, na cultura judaica, ele era o provedor. Ele é aquele que sustentava a sua família. Era aquele que provia segurança, alimento, conforto e etc. Então, o Pai, na visão judaica, era o provedor. Pai nosso, nosso Pai, nosso provedor. Depois ele repete isso quando diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhecimento que aquilo que nós temos, aquilo que nós precisamos para sobreviver, que o pão era tido como um alimento principal da refeição judaica, aquilo que nós precisamos para sobreviver, vem do Pai. Pai nosso, dai o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dai hoje. É Ele quem nos fornece o alimento e aquilo que nós precisamos. Pai nosso que está nos céus, ou seja, transcendente, aquele que está acima, aquele que é soberano, aquele que é excelso. O
o modelo, a oração do Pai Nosso, é um modelo a ser seguido. E não para ser repetido palavra a palavra. Não é isso. Se fosse, Jesus teria orado outras vezes. Se fosse, os discípulos apóstolos teriam orado outras vezes. Porque jamais um discípulo de Jesus faria contrário daquilo que Jesus tinha ensinado. Jamais Jesus faria o contrário daquilo que ele mesmo tivesse ensinado. Então, respondendo à pergunta, nós devemos orar o Pai Nosso? A resposta é não. Nós não devemos. Nós devemos seguir o modelo e não repetir as palavras. Bom, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.